Existem 3 superpotências militares no mundo. 2 dessas nações mantêm o título de superpotência militar há décadas. Os Estados Unidos e a Rússia vêm competindo entre si pelo título de país militar mais forte desde a Guerra Fria, e mal diminuíram o ritmo desde que essa guerra terminou. Mas, no século XXI, a China surgiu como uma terceira potência e talvez tão capaz quanto a Rússia de desafiar os Estados Unidos. Então, como eles se comparam entre si? Respondemos a essa pergunta ao analisar a força militar dos Estados Unidos da América em comparação à China e à Rússia. Começamos pelo fortalecimento militar, essencial para o funcionamento dos demais aspectos. Orçamento. Se um país não investe muito, não pode ser superpotência militar. Os Estados Unidos, a China e a Rússia têm orçamentos que chegam a centenas de bilhões de dólares por ano. A situação não é tão simples quanto parece. Os Estados Unidos lideram os gastos anuais em dólares entre os três. Defesa 24 afirma que os Estados Unidos gastam impressionantes 892,6 bilhões por ano em seu setor militar. A cada ano que passa, os Estados Unidos se aproximam de ultrapassar a marca histórica de 1 trilhão. Não que mais de 890 bilhões não seja um número impressionante. É mais do que qualquer outro país já gastou com suas forças armadas em um único ano, e nem a Rússia nem a China chegam perto. Informações sobre os detalhes do orçamento militar da China costumam ser difíceis de encontrar, já que o país é muito reservado sobre quanto dinheiro investe em suas forças armadas. Porém, Pequim já gastou 17 trilhões de yuans ou 245 bilhões com seu exército em apenas um ano. É difícil imaginar que esse valor diminua agora que a China atingiu esse nível de gastos. Enquanto os Estados Unidos gastam uma grande parte do seu orçamento para construir uma das bases de mísseis mais fortes do mundo, como comprovam seus investimentos no projeto Golden Dome e em várias armas hipersônicas, a China foca no poder naval. Pequim não constrói navios melhores que os Estados Unidos da América, mas produz mais, tendo assim a maior marinha do mundo em número de embarcações. Voltaremos a falar sobre a marinha de cada país mais adiante no vídeo. Primeiro, os gastos da Rússia também são enormes, chegando a 135 trilhões de rublos ou cerca de 145 bilhões. Grande parte desse gasto está sendo impulsionada pela guerra na Ucrânia, e espera-se que a Rússia comece a gastar menos com seu setor militar à medida que essa guerra consome as finanças do país. Drones e o pagamento dos soldados, sendo que estes últimos recebem mais de 3 vezes o salário médio russo, são fatores nesse gasto. Então, os Estados Unidos são o vencedor claro, certo? Não tão rápido, apesar dos Estados Unidos da América gastarem mais em dólares absolutos. Esses números não levam em conta o poder de paridade de compra, ou paridade de poder de compra. Paridade de poder de compra é uma ferramenta econômica que compara o poder de compra das moedas de diferentes países usando o que a Investopédia chama de uma cesta comum de bens. Ela destaca como as taxas de câmbio afetam o valor real do dinheiro que um país gasta, junto com os preços domésticos potencialmente mais baixos. Rússia e China têm orçamentos maiores do que parecem. Quando a paridade do poder de compra é levada em consideração, por exemplo, os cerca de 145 bilhões que a Rússia gasta anualmente, na verdade, equivalem a 462 bilhões quando a paridade do poder de compra é considerada. Isso é pouco mais da metade do gasto anual dos Estados Unidos. Mas isso mostra que a Rússia está conseguindo muito mais pelo dinheiro que gasta em comparação com os Estados Unidos. O mesmo vale para a China, de acordo com o Centro de Pesquisa em Política Econômica, ou Centro de Pesquisa em Política Econômica. A China também está conseguindo muito mais retorno pelo seu dinheiro do que os números anunciados sugerem. Com base nos dados atuais, o gasto militar da China em termos de paridade de poder de compra é estimado em 541 bilhões ou 59% do gasto dos Estados Unidos. E seus níveis de equipamento são apenas 42% dos níveis dos Estados Unidos, segundo o Centro de Pesquisa em Política Econômica. Comparar as tendências ao longo do tempo revela que os Estados Unidos alcançaram a China recentemente, mas com um fardo de defesa muito maior. Vale ressaltar que Rússia e China possuem indústrias de defesa estatais e operadas pelo governo. Nos Estados Unidos, empresas privadas fabricam as armas compradas pelo país, além dos altos salários pagos aos soldados. Os Estados Unidos geralmente gastam mais pelas mesmas unidades de equipamento que Rússia ou China. Os Estados Unidos ainda gastam bem mais, mas a diferença não é tão grande quanto parece.
Ainda assim, os Estados Unidos saem na frente nesse quesito. Antes de continuar, agradecemos ao patrocinador do vídeo de hoje, Private Internet Access. Também conhecido como Private Internet Access, o provedor de VPN mais transparente do mundo, confiado por mais de 30 milhões de usuários em todo o mundo, é líder em privacidade online. Ao navegar em um dispositivo desprotegido, muitas informações são transmitidas abertamente e podem ser vistas por várias entidades. Antes de acessar o site, a VPN esconde seu IP e criptografa a conexão, protegendo seus dados do provedor, administradores de rede e até da vigilância governamental, o que não ocorre sem uma VPN. Navegar online se assemelha a enviar mensagem privada em grupo de bate-papo. Todos podem ver o que você está fazendo, mas com a Private Internet Access, sua atividade fica protegida dentro de um túnel seguro e criptografado. A política de não registro já foi confirmada em tribunal e por auditoria independente da Deloitte, uma das maiores empresas do setor. Além da segurança, a Private Internet Access garante liberdade online, seja viajando ou acessando conteúdo indisponível na sua região. A Private Internet Access oferece cobertura com servidores em mais de 91 países e em todos os estados dos Estados Unidos da América. Ela suporta compartilhamento P2P e funciona com os principais serviços de streaming, permitindo aproveitar mais conteúdo em qualquer lugar. Uso a Private Internet Access ao jogar para conectar a servidores locais e reduzir a latência. Ela também é excelente para acessar conteúdo regional em plataformas como Netflix e Hulu. A Private Internet Access está disponível para Windows, Mac Sistema Operacional Linux e Sistema Operacional Android e mais. Com uma única assinatura, proteja ilimitados dispositivos simultaneamente, ideal para toda a sua vida digital. Neste momento, há uma oferta exclusiva para nossos espectadores. Acesse piavpn.com/The Military Show. Use o link na descrição e ganhe 83% de desconto no Private Internet Access, pagando só R$ 203 por mês. Além disso, você receberá 4 meses extras totalmente grátis. Se ainda tiver dúvidas, eles oferecem garantia de reembolso de 30 dias e suporte ao cliente 24/7 sempre disponível. Então vai experimentar o Private Internet Access agora mesmo. Sua privacidade merece isso e com o Private Internet Access, você está em boas mãos. Mas e os tanques? Defesa 24 cita o Institut Français de Relations Internationales da França ou Institut Français de Relations Internationales afirmando que a guerra de tanques é uma área em que os Estados Unidos da América ficam para trás. O Institut Français de Relations Internationales afirma que os Estados Unidos da América têm 4.140 tanques em seus estoques. Isso não se compara muito bem aos 4.700 que a China possui ou aos 5.630 que a Rússia leva para uma guerra. A Rússia teria ainda mais tanques se não fosse a guerra na Ucrânia. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que mais de 11.300 tanques russos foram destruídos na Ucrânia desde que Vladimir Putin lançou sua invasão. Os estoques de tanques da Rússia costumavam estar na casa das dezenas de milhares, então 5.630 é um número pequeno em comparação. Problemas de fabricação também afetam a Rússia, já que a produção de tanques no país despencou. A Euromaidan Press observa que a Rússia já esgotou seus estoques da era soviética e o maior fabricante de tanques do país realizou demissões em massa. Esse fabricante produz os tanques T-72B3 e T-90M, sendo este o carro de combate principal mais moderno da Rússia. Está com dificuldades para cumprir as cotas de produção de Putin. A China não dá tanta importância aos tanques quanto a Rússia, embora ainda os produza em grandes quantidades. Segundo o interesse nacional, para a China, a quantidade importa mais que a qualidade. O veículo de comunicação destaca que a maioria dos tanques chineses é antiga, como os Type 59 e Type 69 copiados do T-54 russo da década de 1950. A China realmente possui o Type 99, que é considerado um tanque sólido por todos os relatos, mas o tanque nunca foi testado em combate ou exportado, então suas capacidades reais permanecem desconhecidas. Há também uma ressalva aqui. Os Estados Unidos ficam em terceiro em uma batalha direta de tanques. Considere também as circunstâncias de uma possível guerra entre esses três países.
Se a Rússia ou a China quiserem chegar aos Estados Unidos da América, a primeira precisa atravessar o Oceano Atlântico ou forçar passagem por um ponto estratégico bem protegido no Alasca, enquanto a segunda precisa cruzar o Oceano Pacífico. Os tanques chineses e russos têm muita água para atravessar antes de chegarem aos Estados Unidos da América. Isso significa que suas vantagens numéricas podem não valer muito, a menos que os Estados Unidos da América entrem em combate apenas em terra. E não há motivo para os Estados Unidos da América fazerem isso, porque eles são claramente os vencedores. Na próxima categoria, aeronaves de combate, os Estados Unidos da América têm 3.068 aeronaves de combate muito à frente da China, com 2.220 e da Rússia, que tem apenas 1.052. No entanto, o veículo especifica o que significa o termo aeronave de combate. Provavelmente esses números incluem caças, bombardeiros, aviões e helicópteros de ataque. Aeronaves de apoio, como aviões-tanque que permitem maior alcance e tempo de voo a caças, também não são contabilizadas. O mesmo vale para transportes de tropas e aeronaves semelhantes. E os Estados Unidos também lideram nesses quesitos, pelo menos. Isso é de acordo com o agregador militar Global Firepower, ou Global Firepower. Se continuarmos comparando os aviões-tanque, já que são essenciais para campanhas aéreas de longo alcance. A China possui só 10 dessas aeronaves de apoio, enquanto a Rússia tem 19. Os Estados Unidos da América estão muito à frente. Ela possui 605 aviões-tanque, o que já diz tudo o que você precisa saber sobre a estratégia americana nessa disputa entre três potências. Suba aos céus, permaneça lá e bombardeie os adversários sem parar. Os Estados Unidos combinam quantidade com geralmente uma qualidade superior à de seus equivalentes russos ou chineses, por exemplo. A Rússia trata o Su-57 como um caça de quinta geração capaz de rivalizar com os americanos, F-22 e F-35. O Warrior Maven afirma que o jato russo está longe, principalmente em velocidade. A velocidade máxima do Su-57 Mach 2 é inferior ao Mach 2.25 do F-22. Quanto à furtividade, que é a área em que o Su-57 deveria igualar o F-35, o jato russo, nem chega perto. O Aviation Geek Club relata que os radares têm um alcance de detecção para o Su-57 que é de 6 a 10 vezes maior do que para o F-22 ou o F-35. Ou seja, os Su-57 surgem no radar mais rápido e aparentam ser maiores. Isso não é ideal para um jato considerado furtivo. A má qualidade de fabricação faz as aeronaves de combate da China ficarem atrás das usadas pelos Estados Unidos. Escrevendo para o National Security Journal, Ruben Johnson, que é um especialista em aviação e afirma ter estudado jatos por mais de 3 décadas, diz isso: o J-20 da China também não consegue igualar os caças de quinta geração dos Estados Unidos da América, apesar de ser divulgado como o primeiro jato de quinta geração da China. O J-20 tem vários problemas que o tornam quase inútil. Segundo Johnson, o J-20 sofre com má qualidade de fabricação, o que compromete sua furtividade, e não pode carregar bombas internamente, limitando sua missão. No entanto, sua falha mais significativa e impossível de corrigir é cultural. Pilotos chineses são microgerenciados do solo e não têm autonomia como gestores do espaço de batalha. Seus colegas do F-35 são treinados para ser assim. Por mais que a qualidade seja o calcanhar de Aquiles da China, não que qualidade seja um ponto forte chinês quando se trata de uma aeronave de combate. Os Estados Unidos da América dominam claramente o setor aéreo, com superioridade em quantidade e qualidade de aeronaves de combate, que possui. Os caças de quinta geração dos Estados Unidos da América superam amplamente os chineses e russos. E enquanto essas duas nações tentam descobrir como competir na quinta geração, os Estados Unidos da América já estão se aproximando de um caça de sexta geração. O Next Generation Air Dominance, que agora é conhecido como F-47, é rápido, furtivo e voa com uma rede de veículos aéreos não tripulados que o tornam uma ameaça enorme. Então, os Estados Unidos da América dominam os céus, mas e quanto aos mares? Esta é outra área onde os números iniciais são enganosos. Desta vez, os Estados Unidos da América se mostram mais fortes, enquanto Rússia e China estão mais fracos. Esse não era o caso com o orçamento. Segundo a Defesa 24, os Estados Unidos da América lideram em embarcações de primeira classe. Essas embarcações incluem destroyers, cruzadores e porta-aviões. Os Estados Unidos da América têm 113 delas. A China tem 100 não muito atrás,
enquanto a Rússia tem 34. No entanto, a marinha chinesa, pelo menos, é maior do que a americana quando se trata do número total de embarcações. O Global Firepower relata que a China tem um total de 754 navios, o que é muito mais do que os 440 dos Estados Unidos. A Rússia está em um distante terceiro lugar. Seus navios de primeira linha não se comparam, e a marinha conta só com 419 embarcações. Além disso, a Ucrânia mostrou que navios russos são vulneráveis a drones e mísseis. A antes temida frota do Mar Negro tornou-se irrelevante na guerra da Ucrânia, pois o país destruiu um terço dela. Voltando à China e aos Estados Unidos da América, Pequim ter mais navios do que Washington é útil. No entanto, há um fator chave sendo ignorado aqui. A tonelagem, especificamente quantas toneladas de água uma marinha pode deslocar no total, é um fator importante para determinar o quão eficaz essa marinha é. Navios de maior tonelagem são maiores e mais poderosos. Os Estados Unidos podem ter mais de 300 navios a menos do que a China, mas sua tonelagem total é muito maior, chegando a 4.163 milhões de toneladas. A menor frota dos Estados Unidos da América desloca mais de 12 milhões de toneladas de água, superando a maior frota da China. Uma enorme frota de navios patrulha e embarcações menores vai desmoronar diante dos destroyers e cruzadores superiores dos Estados Unidos. A Rússia ainda enfrenta dificuldades com uma marinha de 419 embarcações, totalizando só 126 milhões de toneladas. A Rússia também não possui mais porta-aviões. O único que tinha, chamado Almirante Kuznetsov, foi atormentado por problemas durante toda a sua existência. Agora, ele foi desmantelado, o que também impacta o poder aéreo da Rússia. Se a Rússia não pode enviar suas aeronaves de combate pelo oceano, não consegue atacar os Estados Unidos da América com elas. Não que pudesse, de qualquer forma. A escolha de Strain por rampas de salto, em vez das catapultas dos porta-aviões americanos, sempre limitou o admiral Kuznetsov. Em termos de entrega de poder aéreo, as rampas de salto obrigam o uso de aeronaves mais leves? Isso funciona para caças, mas bombardeiros mais pesados e aeronaves de vigilância já não eram viáveis antes, e são impossíveis para a Rússia transportar por mares e oceanos. Os Estados Unidos da América têm menos embarcações que a China, mas seus navios são mais poderosos, com maior poder de ataque e capacidade de transportar mais poder aéreo. No entanto, há uma área em que tanto a Rússia quanto a China dão muito trabalho para os Estados Unidos da América. De acordo com a Defesa de Pessoal 24, a China tem as maiores forças armadas entre os três, pois conta com mais de 2 milhões de soldados profissionais, além de outros 510 mil na reserva. Estados Unidos da América e Rússia estão equilibrados. Os Estados Unidos da América têm mais soldados ativos e a Rússia mais reservas. Os Estados Unidos da América contam com 13 milhões de soldados ativos e 800 mil reservas, totalizando 21 milhões. A Rússia tem 13 milhões de soldados ativos, 2 milhões na reserva, totalizando 33 milhões. Os três países têm exércitos enormes em termos de efetivo e, de acordo com o Worldometers, a China poderia realmente explorar essa vantagem se quisesse. A fonte afirma que a China é o segundo país mais populoso, com mais de 1,416 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos da América ocupam o terceiro lugar, com 347,2 milhões de habitantes, mais de 1 bilhão, a menos que a China. A Rússia, apesar de sempre depender de muitos soldados em guerras, está muito atrás. Ela está em nono lugar no mundo em população, com 1,439 milhão. Se só a quantidade de pessoas decidisse guerras, a China venceria. Seu exército é maior, e ela tem mais de 4 vezes mais pessoas do que os Estados Unidos da América e quase 10 vezes mais do que a Rússia. Mas, como tem sido comum durante essa comparação, há uma ressalva, e é uma bem importante. Exércitos pequenos e bem treinados podem resistir fortemente a exércitos maiores e inexperientes. E quando você adiciona equipamentos superiores à equação, que os Estados Unidos da América possuem em todos os setores, a falta de pessoal se torna muito menos importante. O grande exército da China, com mais de 2 milhões de membros ativos, pode ser intimidador, mas é inexperiente. O Instituto Australiano de Política Estratégica observa que a China é totalmente não comprovada em termos práticos, o que é uma fraqueza séria ao enfrentar os Estados Unidos da América ou a Rússia.
Os Estados Unidos da América participaram de combates tanto no Iraque quanto no Afeganistão no século XXI, além de estarem envolvidos em missões da OTAN e pequenas operações. Os soldados da Rússia têm anos de experiência em combate devido à invasão da Ucrânia. A China seria uma incógnita ainda maior em relação ao pessoal. Quanto à Rússia, experiência direta de campo de batalha não significa muito quando seus líderes fazem pouco mais do que te jogar em um moedor de carne. A Rússia já perdeu muitos dos seus soldados mais talentosos durante a guerra na Ucrânia e não está treinando adequadamente aqueles que substituem essas baixas. O Instituto para o Estudo da Guerra, já observou isso várias vezes. Relatos apontam que novos recrutas russos têm só um mês de treinamento antes de irem para a Ucrânia. Esse treinamento limitado provavelmente restringe as capacidades de combate dos recrutas e dificulta que as forças armadas russas conduzam operações complexas com sucesso. O exército da Rússia está cheio de recrutas que são pouco treinados e só sabem lutar do único jeito que experimentaram na Ucrânia. As forças dos Estados Unidos da América unem experiência, treinamento mais avançado e melhores equipamentos, algo que a China não possui. Então, sim, os Estados Unidos têm um exército menor do que a China ou a Rússia, e também têm menos potencial para aumentar esse exército do que a China. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda podem se destacar devido a ser um tema recorrente deste vídeo: qualidade junto ou acima da quantidade. Também não são apenas os números que importam na disputa entre essas três superpotências militares. Onde esses números podem ser empregados é igualmente importante. Os Estados Unidos superam Rússia e China pois possuem centenas de bases militares globais, todas com soldados e equipamentos. Segundo o Defense 24, a Coalizão de Realinhamento e Fechamento de Bases no Exterior, ou Coalizão de Realinhamento e Fechamento de Bases no Exterior, afirma que os Estados Unidos possuem entre 700 e 50 e 800 bases militares espalhadas por 80 países. Essas bases incluem países como Japão e Polônia, o que significa que os Estados Unidos podem facilmente direcionar forças tanto contra a Rússia quanto contra a China. A Rússia possui cerca de uma dúzia de bases e instalações militares em países como Armênia e Moldávia, embora essas bases frequentemente sirvam tanto para funções de treinamento quanto para operações. Depois, há a China, com uma base militar oficial em Djibouti, que é um país onde os Estados Unidos também têm uma base chamada Campo Lemonnier. Os Estados Unidos detêm o poder global, pois suas inúmeras bases facilitam deslocamentos rápidos para quase qualquer lugar do mundo. Isso pode não parecer importante até você perceber isso. Isso mostra que os Estados Unidos podem atacar Rússia e China de diferentes ângulos e ainda manter grande força em seu território. O território que já definimos exige que Rússia e China cruzem oceanos para chegar. Nem mesmo o Estreito de Bering, que separa o leste da Rússia do Alasca, é uma boa opção para a Rússia em uma invasão direta. O estreito tem só 55 milhas em seu ponto mais estreito. Isso só o torna um bom ponto de estrangulamento que os Estados Unidos da América poderiam usar para destruir forças invasoras russas com baixo risco próprio. Também faz muito frio no extremo leste da Rússia e no Alasca, um frio congelante, a ponto de que um ataque terrestre aos Estados Unidos da América pelo estreito seria uma péssima ideia, mesmo que a Rússia conseguisse fazer a travessia. Por fim, existe a arma para acabar com todos os conflitos: ogivas nucleares. De acordo com a Associação de Controle de Armamentos, a Rússia e os Estados Unidos da América estão quase empatados no quesito nuclear, embora a Rússia esteja um pouco à frente. Ela tem 5.580 ogivas nucleares e os Estados Unidos da América 5.225. A China está bem atrás, com 600 ogivas nucleares, mas está tentando alcançar. O jornal The Guardian relata que a China está adicionando cerca de 100 novas ogivas ao seu arsenal anualmente. Esse ritmo ainda faria com que a China levasse entre 45 e 50 anos para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. No entanto, esse ponto é praticamente irrelevante. Se um desses três escolhesse a opção nuclear em guerra, os outros dois fariam o mesmo rapidamente. Então não estaríamos falando sobre qual dos três é o mais poderoso. A maior parte do mundo nem estaria falando, à medida que o conceito de destruição mútua assegurada se torna realidade. Mas voltando à guerra convencional, os Estados Unidos saem na frente em praticamente todos os quesitos, até mesmo em áreas como número de tanques e pessoal.
os Estados Unidos ficarem para trás tem ressalvas. Assim, as vantagens da Rússia e da China parecem menos impressionantes do que no papel. Os Estados Unidos superam a China e a Rússia em terra, mar e ar. Só a complacência americana poderia mudar essa situação. Sobre a China, ela talvez não seja tão poderosa quanto aparenta. E os problemas discutidos aqui com seu exército são só o começo. A guerra na Ucrânia expôs a fraqueza militar da China como ela realmente é. E você pode saber mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no O Show Militar para mais análises das forças militares mais poderosas do mundo.